Oi, tudo bem? Como que vocês estão? Começando mais um vlog hoje. O clima tá bem geladinho aqui, então hoje eu acordei com vontade de tomar café com leite. Vou passar o café da forma tradicional, no coador mesmo, porque hoje eu acordei um pouco molenguinha, então estou com um pouco de preguiça de moer o café na mão. Nós ainda não compramos um moedor elétrico, mas está na lista de compras. Então eu vou passar o café e eu quero fazer também um leite cremoso na prensa francesa. Quer dizer, eu vou tentar fazer um leite cremoso na prensa francesa porque faz tempo que eu não faço. E todas as vezes que eu fiz foi com leite integral, tradicional, mas em casa nós só temos hoje o leite zero lactose, então ele é um pouco mais líquido, né? Então eu vou tentar fazer café não, o leite cremoso na prensa francesa. Espero que dê certo e é isso. Eu já provei o café e ficou uma delícia. Antigamente, até a pandemia ali, mais ou menos, eu detestava café. Mas todas as vezes que eu provava café, na adolescência, quando eu era mais jovem, eu provava com açúcar. Eu tentei de todas as formas. Às vezes eu tomava cappuccino, aqueles prontos de supermercado, sabe? Mas também era só. E teve uma época também que eu tentei tomar café de cápsula e não foi pra frente. No fim, eu acabava comprando Nescau, comprava chocolate quente, chá pra usar nas cápsulas e continuava não gostando de café. Até que teve uma época em que o Johnny começou a se aprofundar mais nesse mundo, né, dos cafés especiais. Então eu me lembro muito bem, ele comprou uma cafeteira italiana, uma moka, né? E aí ele comprou um café. O nosso primeiro café especial foi o Orfeu, era um café expresso. Eu me lembro que a primeira vez que eu tomei eu não curti muito. Foi mais agradável do que os outros que eu tomava antigamente, mas continuei não gostando. E quando a pandemia estourou, eu comecei a acompanhar alguns criadores de conteúdo. Entre eles, eu comecei a acompanhar alguns baristas. Então, como as cafeterias na época estavam fechadas, muitos baristas começaram a criar conteúdo falando sobre café, falando sobre esse mundo, né, do café especial, 100% arábica, notas sensoriais do café. Enfim, eu comecei a consumir muito conteúdo referente a isso e decidi dar mais uma chance. Então a gente comprou outros cafés especiais e eu entrei nesse mundo. Então eu comecei a tomar café totalmente sem açúcar e descobri uma coisa, que eu não detestava café. Eu detestava café com açúcar. E a minha família inteira até hoje toma café com açúcar. Eu descobri que eu não gostava do gosto que ficava na minha boca do açúcar com café. E era exatamente esse ponto, do gosto que ficava na boca após terminar o café. Lembrei de uma situação agora que quando a gente comprou a cafeteira de cápsulas,
A gente comprou da Dolce Gusto. E na época foi muito engraçado, porque colocamos numa tomada pra testar, antiga, assim, uma das primeiras tomadas da casa. E fomos na fé. A tomada queimou, deu curto-circuito e desligou tudo. A gente teve que chamar eletricista pra fazer fiação nova. Foi muito engraçado. Só uma história pra rir mesmo. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, um livro que eu comecei a ler, que é esse daqui, ó. O nome do livro é Oração, Experimentando Intimidade com Deus. É Timothy Keller, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E eu já li alguns livros desse escritor e eu gosto bastante da escrita dele e do conteúdo, da forma que ele traz, né, ensinamentos, pensamentos nos livros dele. E como que eu cheguei nesse livro, né? Há um tempo atrás, o Johnny comprou um documento, e nesse documento tem vários PDFs dentro dele. Tem devocionais, tem cronogramas de estudos, tem indicações, tem várias coisas. E eu estava sentindo algumas coisas em relação a mim, em relação a Deus, em relação a uma vida de oração. E como eu voltei a ler a Bíblia recentemente, então eu lembrei desse documento e quis dar uma olhadinha. E coincidiu com algo que eu estava sentindo também, algumas dúvidas no meu coração referente a alguns assuntos, principalmente com o tema oração. E em uma das abas desse documento eu fui ver algumas indicações de livros, né? Que entre eles estava este livro, e eu tinha ele aqui em casa. Esse livro, na verdade, é do meu irmão e da minha cunhada, e é exatamente o conflito que eu estava no meu coração, que eu gostaria de expor e compartilhar. Eu, de modo racional, eu sabia, né, e sei que eu tenho que ter uma vida de oração com Deus. Parece que o lado emocional do meu cérebro criou uma barreira. Pensando racionalmente, eu sei que eu preciso alimentar o meu lado espiritual através de oração, através da leitura bíblica, através de estudos, através da igreja, né, de participar de um corpo. Mas na prática, a questão da oração estava me pegando bastante. E o porquê? Eu sentia e olhava a grandiosidade de Deus, o cuidado imenso que ele tem com a gente também, e comparava com a minha pequenez, a pequenez dos meus sentimentos, a pequenez dos meus conflitos internos, e acabava pensando o porquê que Deus, em sua grandiosidade, vai olhar para algo tão pequeno, algo tão sem importância. Então eu acabava não compartilhando. Eu estava passando por algum conflito interno, espiritual, algumas dúvidas, e em vez de levar isso para ele, eu achava a minha vida tão, os meus problemas, os meus conflitos tão insignificantes, que eu não queria perder tempo orando com isso, sabe? Mas a Bíblia, ela mostra o contrário, né? Ela mostra um Deus incrivelmente grande, mas que se preocupa com os mínimos detalhes individualmente de cada vida. E algo também que eu venho tratando na minha vida, hoje em dia está muito melhor, graças a Deus. Eu sentia há um tempo atrás, vergonhada de estar na presença de Deus. Eu usava isso como justificativa para não chegar até Deus, pensando que eu não era digna do amor dele, que eu não merecia o amor dele. E eu não mereço. Não sou digna e não mereço o amor dele. Mas o evangelho ensina que pela graça eu posso me chegar até ele. Então, pela graça eu consigo ter uma relação de filha e pai. E pela graça eu posso ter momentos de intimidade com ele. E eu costumava me sabotar muito. Eu não queria visitar igrejas porque eu tinha consciência de que eu não era perfeita. E não existe pessoas perfeitas, né? Porque nós somos seres humanos. Mas eu me agarrava àquilo e não soltava de jeito nenhum, e também não ia pra frente, não ia pra trás, permanecia no mesmo lugar. Essa semana eu estava vendo um vídeo que o rapaz falou algo que me marcou, que basicamente era: não orar é desperdiçar o sacrifício de Jesus, porque ele morreu na cruz para te devolver o acesso ao Pai. Que apesar de todos os meus defeitos, da pequenez dos meus conflitos internos, eu tenho um Pai que me ama, que está disposto a cuidar de mim. Foi mais uma conversa para desabafar referente a conflitos que eu já passei, a conflitos que eu ainda enfrento,
mas creio que Deus tem um propósito para tudo isso. Eu ainda estou no cafezinho. Eu amo. Agora são 3 horas da tarde. A gente já almoçou, eu já dei uma geral na casa, já finalizei meu cabelo também, com escova. O Johnny está no banho, eu vou terminar de me arrumar, porque nós vamos visitar o pai do Johnny na casa de repouso, e depois nós vamos direto pro culto. E eu vou fazer uma maquiagem que eu faço todos os dias, faz acho que uns 5 anos mais ou menos, que basicamente é corretivo na área dos olhos, e para corrigir algumas imperfeições da pele. Blush nas bochechas e no nariz e nas pálpebras e rímel. É só isso. Aí eu pentei minha sobrancelha e é isso. É bem simples e eu gosto bastante. Só sair prata. Sério? Juro. É algo bem simples, mas como dá uma diferença já no rosto. Mudanças de plano. Acabou que a gente se atrasou um pouco e como ia demorar mais de 1 hora pra gente chegar até a casa e o pai do Johnny está. E aí o tempo que a gente ia ficar lá com ele, sair de lá e ir pra igreja, talvez não daria tempo por conta do trânsito. Então a gente está indo tomar um café e depois nós vamos direto pro culto. Boa tarde, hoje já é segunda-feira, dia 1º de junho. Era para eu ter voltado para o trabalho hoje, mas como eu trabalho em escala 6x1, hoje caiu a minha folga. Então, para o trabalho, eu volto oficialmente amanhã, mas já não estou de férias. E eu vou aproveitar que eu estou de folga hoje e vou realizar 2 provas da faculdade. Atualmente estou cursando publicidade e propaganda, estou estudando à distância mesmo. Eu tenho 2 provas discursivas para fazer. Eu sempre amei esse mundo de criatividade, de comunicação, de estratégia, a forma que as marcas, que as pessoas se comunicam, sempre me deixou muito fascinada e tem sido muito prazeroso poder estudar isso. Eu vou fazer as provas agora, mas já tô pensando no pinhão que eu vou cozinhar mais tarde. Terminei uma das provas. Eles disponibilizam 5 questões discursivas e você precisa escolher 3 para responder. Eu escolhi as minhas 3, respondi. Vou ir para a segunda agora. Eu demorei 30 minutos, não, 20 e pouquinhos minutos para finalizar a primeira. Agora eu estou indo para a segunda. Segunda prova finalizada. Agora não ficou mais nenhuma pendência para esse mês.
Só pro próximo mês a gente tem que entregar um trabalho que eu estou bem animada para fazer esse trabalho. É um trabalho que a gente precisa entregar um comercial de televisão. Então, nós precisamos escolher um produto já existente. Existe ali algumas regras de roteiro que nós precisamos seguir e precisa ser um vídeo de 15 a 30 segundos. Eu ainda não decidi qual produto que eu vou escolher, mas eu estou pensando em fazer sobre café, alguma marca de café específica, porque é algo que eu gosto. Então, quando a gente gosta de algo, o nosso cérebro trabalha de uma forma muito mais criativa. Então, eu estou bem animada para fazer esse trabalho. Mas, como é para daqui um mês e meio, mais ou menos, eu ainda não vou fazer. Vou fazer daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Agora eu vou cozinhar pinhão. Eles estão bem bonitos. Bem gordinhos, sabe? Vocês já comeram pinhão? A gente ama aqui em casa. Olha o tamanho desse, que grande. Desse também. Mais que a gente já tenha lavado, sempre fica uma pedrinha ou um pouco de terra. Então eu gosto de dar mais uma passada de água. Não couberam todos na panela, então vai dar mais uma cozinhada. Agora aqui a gente cobre de água, deixa na pressão. Eu gosto de deixar por uns 45 minutos, mais ou menos, para eles ficarem bem molinhos. Ficou pronto. Olha que delícia. Comer um. Modo raiz. Quer, filho? Sem vergonha. $1,000 worth of stolen Legos. We'll go crazy for those kids. That's your final answer? Lego? Lego. No, I mean, obviously it's jewelry. Então é isso. Esse foi mais um vlog de 2 dias comuns na minha vida. Amanhã eu volto pro trabalho, então volta a rotina normalmente. Nós vamos voltar também amanhã com a rotina de academia, de musculação. E quando a gente está nessa rotina de levantar às 4 e pouquinho da manhã para estar na academia às 5, no máximo 8 horas da noite, 9, chutando alto, a gente já tá deitado para dormir, até para a gente ter uma noite de sono proveitosa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!